Boa tarde, gente. Estamos aqui novamente para apresentar hoje um tema que eu entendo de muita importância, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, instituído pela Lei 13.709 de 2018. Antes de passar a palavra ao colega, eu queria fazer um depoimento, porque eu entendo que é muito importante esse nosso bate-papo com os clientes, com os empresários e com as pessoas que se interessam. É porque muitas vezes, quando da edição de alguma outra lei, toda a comunidade empresarial, ou mesmo aqueles elementos onde que a lei atinge, não dão muita importância, alegando que é um modismo, é uma situação criada que não vai vingar e não toma as providências necessárias para se proteger ou para adequar ou para, ao menos, interpretar o que está na legislação e se aplicar no seu negócio ou cumprir os procedimentos que ali são determinados. Então, essa é uma das razões que eu, pessoalmente, me interessei muito por esse tema, que é o LGPD, que é um tema novo, né? Muitas pessoas ainda não sabem, porque ela está sendo praticamente auto-aplicável de um tempo para cá, né? Então, eu trouxe aqui um grande profissional, um grande amigo, que ele vai se auto-apresentar e que ele é um dos administradores e proprietários da empresa Certas Soluções, que ele também vai dizer qual é a amplitude, qual é o negócio da Certas Soluções. Então, passo a palavra para você se apresentar. Beleza, meu nome é Rafael Bousada, como o próprio Helder já disse, eu trabalho, minha empresa é a Certas Soluções Informática, nós trabalhamos com prestação de serviço na parte de informática, toda a parte de tecnologia da informação, segurança da informação para as empresas. A gente consegue atender a empresa desde o suporte básico aos usuários, no dia a dia, nas rotinas ali de trabalho, com dificuldades diárias mesmo, com uma impressora, com um certificado digital que não reconhece, com algum sistema interno que a empresa utiliza, a coisas avançadas como a implantação de servidores, implementação de rede, novas internets, aquisição aí de novas tecnologias, parte de backup e tudo mais. O que tem a ver a LGPD com o tipo de serviço que eu presto? A LGPD ela tem a ver porque a gente preza na Lei Geral de Proteção de Dados, proteger os dados, então a segurança da informação tem tudo a ver com isso. Só que a Lei Geral de Proteção de Dados ela não limita a informática, que é algo muito difundido, que é só a informática que está sendo protegendo os dados. Vou falar mais sobre isso adiante, mas a gente tem que entender isso. E por ter a palavra lei no nome, também carrega junto a parte do direito, a parte de advogados, que também não é necessário. Não é obrigatório que um advogado implemente isso dentro da sua empresa. Ela é muito mais uma questão de conscientização, uma questão comportamental, é uma mudança mesmo de comportamento dentro das empresas, para que essas empresas possam ter aí uma característica de competitividade mesmo, melhorar a maneira de lidar e de gerenciar o próprio negócio, para que ela possa aí continuar crescendo nesse mundo que está cada vez mais conectado, mas gerando segurança para si mesmo e também para as pessoas ali que fornecem dados, para quem é o cliente final dessa pessoa. Entendi. Conversando de forma assim tranquila antes da nossa apresentação, de forma informal, você disse até uma coisa que me interessou, que gravou no momento que você estava conversando comigo, que a LGPD é uma lei, deve ser respeitada, você vai entrar nos detalhes, e ela não tem condicionante de aplicação, semelhante quando a gente fala de uma empresa do Simples Nacional, uma empresa do lucro presumido, ou uma empresa do lucro real, ou mesmo uma empresa de pequeno porte, ou mesmo um microempreendedor, como você deu um exemplo. Então, ela não está ligada a essas formas. Essa exigência ela é revelada através da lei por conta da manipulação de dados ou que os dados
perpassam nesses locais. Né? E como você deu um exemplo muito claro, por exemplo, um MEI, se ela tratar de dados pessoais ou dados sensíveis de terceiros, a LGPD tem que ser observada na íntegra. Então, só para os nossos amigos entenderem, de forma mais simples, na realidade essa lei veio para dar norte e dar segurança aos dados pessoais das pessoas. Isso. O que acontece? O que as pessoas precisam entender é o seguinte, ela é uma lei geral de proteção, então é uma lei geral, ela protege de forma geral proteção de dados pessoais. São pessoas físicas. Ela só vai proteger, ela é aplicada quando existem fins lucrativos com esse dado. Então, se existe fins lucrativos para eu ter esse dado, eu preciso proteger, dar ciência à pessoa que eu estou armazenando aquela informação dela ali. E aí a gente tem que responder o porquê e para quê. Sempre que a gente for armazenar algum dado, eu mesmo como empresário, eu tenho que entender por que eu estou pedindo esse dado para alguém. Para que eu estou pedindo essa informação? Eu arrumei uma finalidade, um motivo para eu ter aquilo ali, justifica isso? Então eu posso armazenar aquilo ali. A forma como eu vou armazenar, por quanto tempo eu vou armazenar, se alguém me perguntar como meus dados estão sendo armazenados, uma maneira até mesmo de eu atualizar esses dados dessa pessoa, eu tenho que conseguir informar. E isso é o que acontece muito nas empresas, que as empresas não conseguem enxergar essa estrutura de forma organizada. Seria muito bom se todas as empresas pudessem ter um administrador de empresas para implementar processos como POP, procedimento operacional padrão, escrever manuais técnicos, organizacionais da empresa. Isso não acontece, a gente aprende muito na raça e isso é a maioria das empresas, não é uma vergonha nenhuma, inclusive deveríamos ter orgulho disso, mas a gente consegue entender que precisamos definir procedimentos em relação a isso. O que a lei traz existe uma multa de 2% do faturamento, limitado a 50 milhões. E aí é onde que a lei pesa e muitas empresas agem de má fé prestando serviço de consultoria LGPD, falando que a multa é de 50 milhões. É impossível a multa ser de 50 milhões por MEI, que fatura muito menos que isso. Você sabe muito melhor do que eu, que são pouquíssimas empresas, até mesmo no país, que faturam faturamentos altíssimos nesse nível. Então a gente tem que conseguir enxergar, trazer para a realidade de cada negócio e entender que existe uma multa, sim, ela pode ser aplicada. Existe uma Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, e ela não é um órgão regulamentador, aliás, não é um órgão regulamentador, mas é um órgão fiscalizador. Não vai existir uma fiscalização que vai bater na sua porta e perguntar se você faz as coisas da LGPD, porque não existe uma cartilha de implementação. Cada negócio tem uma especificidade, cada negócio é específico nas suas ações, então a gente não tem como determinar como que vai ser feito, como vai ser feito o tratamento de dados e de que maneira é melhor. Você vai encontrar a melhor maneira, contanto que esses dados estejam protegidos. É isso que o tempo todo a gente tem que estar prezando. Pegar informações, dados que realmente importam, necessários para o meu trabalho ser executado e que eles estejam protegidos, porque eu garanto essa segurança para o proprietário do dado, o titular de dados. Então, toda a cadeia de contato ali, desde o titular, que é a pessoa proprietária dos dados, ao operador que vai fazer esse registro, às vezes, num sistema. E sistema não é um programa de computador somente. Eu posso fazer um registro num sistema que é um bloco de anotações. Mas como que eu protejo esse caderno, por exemplo, que é onde que eu anoto essas informações? O caderno, ele é um sistema. Antigamente, a gente tinha as quitandas, onde que a gente comprava, a gente tinha armazéns que ficava tudo anotado. Essas informações, se tiver informação pessoal ali, tem que ser protegidas. Entendi. Isso é uma maneira de ser um sistema. O que a informática trouxe foi facilitou, o processo através de um programa de computador. Mas o sistema em si é a maneira que eu encontro de fazer. E como, independente do sistema que eu utilize, como eu vou fazer para proteger essas informações de agora em diante. É isso que importa para nós. E aí, você perguntou em relação a porte de empresa, eu posso ter um MEI que manipula muito mais dado que uma multinacional, por exemplo. Então, é independente do tamanho da empresa, eu tenho que analisar o fim da minha empresa, qual que é o fim lucrativo, a maneira que eu trabalho, se eu uso esses dados para alguma finalidade, e aí eu tenho que, sim, me preocupar em relação a isso e me policiar, criar maneiras de proteger esses dados das pessoas que compram de mim e confiam no meu trabalho. E em termos práticos, Rafael,
a título só de exemplo, para a gente simplificar, vamos dar um exemplo de um comércio que tem crediário próprio. Um exemplo, tá? Então, naturalmente, o cliente vai até o comércio e a empresa vai exigir dele uma comprovação se ele é uma pessoa lícita, se não tem problema com o Serasa, que pode exigir e tal. Então, ele vai exigir os documentos pessoais daquele comprador, né? CPF, identidade e muitas vezes saber o local onde mora, se é casado ou não, etc, etc. Então, são dados. E esses dados vão ser disponibilizados e vão ser armazenados naturalmente no cadastro desse cliente que vai ser aberto pela empresa. Então, você está dizendo que esses dados que vão para o cadastro é que nós temos que dar satisfação dele mediante os procedimentos que a empresa tem que adotar para proteger os dados. Eu posso dizer amanhã, se eu chegar na empresa, ou via normal, ou via judicial, dizendo como é que você está tratando meus dados que estão armazenados aí? Qual que é o caminho que você leva para ele? É mais ou menos nesse sentido. Naturalmente, quando você fala em lei geral de proteção de dados, tem todo um arcabouço de organização. Naturalmente, tem que ter as comissões que são formadas na empresa, né? E elas interligam entre si. E cada ente, na minha opinião, cada ente que manipula aquele dado tem a responsabilidade pessoal sobre o caminho que ele vai levar, mesmo até dentro da empresa. Seria mais ou menos nesse universo que eu estou relatando ou não? Sim. O que acontece? Vamos pegar o exemplo que você falou do crediário. Tudo da LGPD, ela não visa proibir que você armazene informações, de forma alguma. Ela vai te dar bases legais para que você possa fazer isso. Então, por exemplo, você falou da SPC Serasa, por exemplo. Essa consulta é permitida. Por quê? É um órgão de acesso ao crédito. Então, como eu vou fazer crediário para alguém sem consultar isso antes? Então, eu não posso dar prejuízo para as empresas que existem por conta de uma lei. Então, ela não visa isso. A informação, ou seja, existe um procedimento aqui dentro, a gente toma cuidado, sim, são esses procedimentos que nós executamos aqui dentro, e a partir daí ela define se aquilo ali cabe uma multa ou não, porque o princípio da lei mesmo é o boa-fé. Então, se você, desde o início, se importou, não vou nem falar preocupou, mas se importou em preservar o dado das pessoas, já é um princípio de boa-fé por parte da sua empresa. Porque como ela não te entrega uma cartilha de implementação, como vou fazer no meu escritório contábil, como vou fazer na minha loja, por exemplo, para poder implementar a LGPD, não existe uma receita de bolo para isso, a partir daí, tudo que você fizer em prol dessa organização é melhor do que você não estar fazendo nada. Mas você tem que enxergar porque é um conjunto de que o interesse maior é o dono da empresa que quer manter o negócio sustentável. As empresas vão passar a fazer negócio só com outras empresas que estão tratando corretamente, porque vão trazer o exemplo da Concor aqui, da contabilidade. A empresa que contrata a Concor confia que a Concor está armazenando esses dados e a Concor armazena dados, por exemplo, de funcionários dessas empresas. Perfeito. São dados pessoais. Então, a Concor é confiada ao Concor isso. A Concor agora ela é corresponsável, mas a responsabilidade continua sendo do empregador. Entendi. Ela é corresponsável. Então, eu vou deixar de querer fazer negócio com quem não se preocupa. Então, as empresas vai ficando amarrado que a partir de agora, eu vou fazer negócio só com quem preocupa com meus dados. Entendi. Eu estou preocupando com os dados aqui dentro, com quem eu terceirizo alguma informação, compartilho alguma informação, eu também quero que ele se preocupe, e aí as empresas vão fazendo negócio cada vez mais com as empresas que estão preocupadas. Você não vai entregar, de qualquer maneira, informações que foram confiadas a você, correndo o risco de você ser responsabilizado. Então, é uma cadeia de informações que deve ser protegida, né? O cliente envia, vamos dizer o exemplo da Concor que você disse, vamos dizer que o cliente envia para cá os dados, ou o próprio funcionário que vai ser admitido na empresa vai enviar os dados. Naturalmente, ele tem que fazer seus exames médicos admissionais, vai constatar anomalias lá ou não, alguma doença, algum problema que a empresa, que o empregado tem, isso vai ser avaliado lá pela medicina do trabalho, né? Mas esses dados todos vão ser tudo armazenados aqui no sistema da Concor, é isso? Então, eu tenho que falar para o meu cliente como eu procedo
com relação a esses dados. O que eu faço para proteger? E isso seria, mais ou menos isso, não é isso? Não, exatamente isso. Mas isso seria como na prática? Eu teria que ter um manual de procedimento, estou dizendo no caso da Concor, no exemplo que você deu, eu tinha que ter um manual de procedimentos e isso tinha que estar relatado no contrato de prestação de serviço que eu faço com o cliente, e eu estou dizendo o cliente para a Concor, mas naturalmente esse cliente também. Esse ponto. Se a gente pegar por base a Concor, então a empresa vem e entrega esses dados, a Concor tem que provar, né, para essa empresa que ela cuida desses dados. Que maneiras que a Concor tem hoje de cuidar desses dados? Ela, por exemplo, fornece senha para os funcionários, somente cada funcionário respectivo ao seu setor. Então, isso já é uma maneira de proteger, porque se eu sou do setor fiscal, eu não preciso de ter acesso a dados pessoais dos funcionários da empresa. Só do setor do departamento pessoal precisa. Você garante aqui que todos os computadores estão atualizados, com sistemas mais novos do mercado, com proteção antivírus. Você garante que os arquivos são protegidos através de um backup. E aí a gente entra numa questão de proteção da informação, mas você também garante que você não vai ter arquivo impresso de qualquer maneira numa recepção onde todo mundo tem acesso. O acesso, até mesmo físico ao ambiente, através de uma porta, através de uma senha, através de um interfone, isso tudo são procedimentos de segurança. Sim. Você, toda vez que sai da sua casa, você tranca a porta. Isso é um procedimento de segurança que você faz para proteger o seu bem. Se existe uma invasão, e aí isso é uma questão que a LGPD aborda, né? Se existe uma invasão que sequestra esses dados, o que você tem que garantir é que tudo que você fez para o lado de dentro estava certo. Você garantiu. Foi possível. Porque você não controla o outro. Você é responsável por aquilo que te cabe. Então, se houve uma invasão, se alguém arrebentou sua casa e levou suas coisas, não cabe a você sua responsabilidade. Mas se você facilitar para o ladrão e deixar a porta aberta, é muito mais fácil. Então, a gente tem que ter essa visão simplista mesmo nesse ponto, mas que a gente possa enxergar que existem coisas sim que podem ser feitas para melhorar o processo que a gente faz hoje nessa gestão de dados. Uma política simples que dá para se aplicar na sua empresa é uma política de mesa limpa, de papel, que o papel não esteja virado com a impressão, que seja uma informação ali precisa, para cima, guardar as coisas na gaveta, adotar gaveteiros com chave, que se a pessoa tem documentos ali que só ela deve saber, ela não pode sair e deixar a mesa assim. Bloquear a tela do computador na hora que sair, não deixar nenhum programa logado com seu usuário e senha. Essas coisas são básicas, são procedimentos que você muda, obviamente, uma questão de cultura da empresa, mas são coisas básicas que você vai fazendo devagarzinho na empresa e você consegue surtir um efeito que vai garantindo essa proteção. Eu entendi isso tudo, mas eu reitero a minha pergunta, que na prática, como é que eu demonstro? A Agência Nacional sofre lá uma denúncia que nós não estamos tratando corretamente os dados e que, de certa forma, esses dados vazaram. É isso que é o mote, não é isso? Aí nós vamos começar agora. Como é que vai ser isso? Pessoais, quem é a pessoa que está denunciando? Aí, em cima daquilo ali, houve vazamento do seu dado ou de todo mundo. Aí a gente pega em grandes empresas, por exemplo, um iFood, que é uma empresa que tem muitos dados, que pode sim vazar dados de volume. Por quê? São muitos usuários que tem ali dentro. Ela tem que garantir a segurança dos usuários que fazem uso dessa plataforma. Ela tem fins lucrativos? Claro que tem. Ela está ali, fornece as informações e tem que proteger esses dados ali de alguma forma. Mas você está querendo dizer, quando você diz em proteção de dados para não vazar, vamos pegar o exemplo do iFood que você falou. Então, na realidade, eu exploro essa atividade e eu vou ter um cadastro de N clientes aí que eu vou, né? Então, inadvertidamente, um outro concorrente, ou que seja, uma outra atividade fim, de repente vai ligar para mim e falar, você é o Helder, CPF número tal e tal. Neste momento que um cliente que foi lesado, que ele está sendo lesado, porque ele não pediu nada de ninguém. Então ele vai oferecer, a prova que ele vai ter seria realmente essa comunicação com outro cliente. Só para eu entender, essa é uma prova que a Agência Nacional vai buscar para fazer as investigações? Seria nesse sentido? É só para o público aqui entender. Não, é uma coisa complexa. Não, seria isso. Só que você tem que entender o seguinte. Uma vez que os dados foram vazados, é muito difícil a pessoa identificar, e a gente tem que trazer para a nossa realidade, o mundo atual hoje. Hoje, para você baixar um e-book num site, você
informa dado seu ali, vai chegar no seu e-mail e você está informando dados ali à revelia. Certo. Hoje todo mundo faz isso o tempo todo. Para baixar qualquer coisa na internet, você tem informando dados. Na verdade, aí vamos trazer mais para a realidade, até mesmo de redes sociais. A rede social é de graça, e Instagram é maravilhoso, nós estamos no Instagram agora, Facebook que existe ainda é muito utilizado, YouTube é muito utilizado, as pessoas se espantam aí que ela falou, por exemplo, que quer fazer um churrasco no final de semana, começa a aparecer anúncio de churrasqueira. Ela falou perto do celular, o celular ouviu e fez isso. Isso é proteção de dados. E aí você tem que trazer para aquela frase, quando você está usando um produto de graça, o produto é você. E por que é de graça a rede social? Porque o que ela usa hoje para vender é você estar ali dentro. Quanto mais tempo você passa consumindo, ela traz anunciantes que anunciam produtos que você quer comprar. Então, ela quer o máximo de informação possível. E o tempo todo você está dando informações para ela. Muitas pesquisas, até mesmo da rede social, perguntam, você passa quanto tempo aqui no YouTube, quanto tempo aqui no Instagram? Das últimas empresas de cerveja, qual foi as últimas que você viu propaganda? E assim vai. Tudo que você curte ali, você está sinalizando para a rede social que aquilo ali é interessante para você. Te dou um exemplo. Eu descobri que eu vou ser pai agora no final de maio. Eu falei com algumas pessoas no Instagram, de lá para cá, todo o meu explorar do Instagram, por exemplo, aparece só coisas de neném. O da minha esposa, mulher, sexo feminino, que é muito mais ligado às questões de roupinha, de compra, tudo, aparece o dia inteiro roupa de criança para ela. E quanto mais a gente curte, opa, esse usuário está gostando disso. Eu estou alimentando a rede social, informando que eu quero mais daquilo ali. E o Instagram, YouTube tem que proteger, garantir que isso vai ser sigiloso. Então, eu tenho que ter essa informação garantida que eu proteja essas informações. Eu posso fazer uso. Não é que você não vai poder fazer uso. Eu posso fazer uso disso. Eu tenho as finalidades. Você assinou ali, marcou aquele termo de que você aceita os termos de privacidade. Muito provavelmente não leu. A maioria dos usuários não lê. Mas você vai marcar que você leu aquilo ali. Ali está embutido essas coisas. Isso é algo importante para que as pessoas façam. E aí entra a pergunta que você falou. Eu tenho que fornecer um documento para o meu cliente? É o ideal. Que você forneça um documento que mostre que você se preocupa com isso, que você tem procedimentos. Você precisa de listar todos os procedimentos? É claro que não. Isso é uma estratégia de negócio da Concor. Você tem ali determinados procedimentos, mas o que é importante é que você está antenado com aquilo ali, você está preocupado com aquilo ali e você implementa isso aqui dentro. E é isso que a gente tem que trazer. Mas que de fato faça, né? A gente não pode falar por mentira ou só porque está na moda falar da lei. Então, no caso do Instagram, a empresa Instagram, ela deve ter todo um arcabouço lá de informações a respeito daquele cliente, do exemplo que você acabou de dar aí. Então, quem tem que se proteger inicialmente é o Instagram, por causa dos dados que da intenção que você declarou para o público lá, e automaticamente você recebeu aquelas promoções que você disse aí, tem que ficar somente entre um e outro. Ela não pode vazar, é só porque o Rafael... gente, vão lá no Rafael porque ele vai ser papai. Então, é isso nesse sentido. Ela tem que garantir o uso que o usuário final é anônimo. Não pode ser específico para a empresa que vende roupinha de neném, que é a Nayane. A Nayane não pode ter uma abordagem... a Nayane é minha esposa. Ela não pode ter uma abordagem por telefone, porque é assustador. Do nada, ela não ligou para ninguém. Como que essa abordagem aconteceu? Se for rastreado que isso veio através de um vazamento, de uma entrega, de uma venda de dados do Instagram, ali pode. Entendi. Agora, existem mecanismos que são tratados ali dentro da rede social, os famosos algoritmos, a gente escuta isso o tempo todo no jornal, por mais que a gente não saiba o que é, que ele tem uma inteligência ali por trás que lê esse perfil de comportamento do usuário e entrega para o usuário aquilo que parece que ele quer. Que ele quer individualmente. E no fundo, por mais que pareça assustador, é maravilhoso, porque economiza muito tempo para o usuário. Perfeito. Óbvio que existem maneiras ali de você cair em armadilhas e tudo, mas existem formas também de você se proteger em relação a isso. Mas o que não pode é ter essa troca. Eu não posso ter uma venda de dados, eu não posso cruzar informações e vender essas informações a terceiros com o intuito de ganhar alguma coisa em relação a isso. Eu tenho que proteger esses dados, garantir que eles estão seguros e foram confiados a mim, então estão comigo. Então eu tenho que proteger eles a todo custo.
Eu entendi plenamente. É um tema complexo, não é, Matheus? Muito complexo. Eu acho que demanda até mais reuniões a esse respeito, Claro. né? Porque realmente é uma complexidade. Muitas vezes a gente começa a falar de um tema e às vezes a gente não consegue exprimir assim de forma simplificada, porque o tema é complexo, né? Na realidade, a empresa tem que tomar alguma providência, em suma, tem que tomar uma providência que está baseado na lei e também nos seus desdobramentos, as interpretações posteriores, né? Para ela se autoproteger de algum infortúnio de um ou outro usuário do seu serviço ou comprador se sinta lesado por um vazamento qualquer. Então você tem que provar primeiro que você tem todo o cuidado com isso. Se houve alguma falha, nós vamos buscar, mas o cuidado na prática, quer dizer, eu convivo com esse procedimento. Na realidade, é essa a questão. Você tem que implementar procedimentos. Assim, eu acredito, eu como empresário, você também, muitos anos empreendendo, todos nós temos aquele desejo que assim, dá para ser melhor. Dá para fazer melhor, dá para a gente não passar mais por esse perrengue aqui, dá para a gente organizar isso para da próxima vez isso não ser um problema para nós. Todo mundo tem esse sentimento o tempo todo nas empresas. Todo mundo quer melhorar o próprio negócio. Até porque aquilo que não cresce morre, né? Então todo empresário quer crescer, quer ser bem sucedido e melhorar aquilo ali que ele está fazendo. Então a visão que a gente tem que ter esse é aquele procedimento que você sempre pensou ali. Nós precisamos de organizar isso, porque toda vez que entra e sai um funcionário, eu não tenho esse procedimento documentado, é um perrengue, eu tenho que treinar tudo, a pessoa fica dependendo de mim. Esses procedimentos, eles vão servir de manuais de como que você quer que a pessoa haja dentro daquele setor que ela atua ali. Então, entrou outra pessoa, aquilo ali faz parte da rotina de trabalho da pessoa. E é aonde que a gente tem que mudar essa cultura. Porque vai ser muito mais difícil agora, mas ao mesmo tempo, daqui a algum tempo, na verdade, vai ser muito mais fácil. O Código de Defesa do Consumidor lá atrás, quando ele foi implementado, foi um caos. Falaram que também não ia pegar, que não era uma lei, que ia ser boba, que não ia ter nada disso. Hoje a gente vê que é o contrário. Existe sim defesa do consumidor, existe muita coisa, o PROCON tá aí, é atuante. Às vezes a gente não vê essa ação fiscalizadora que a gente acha que o órgão tem que fiscalizar. Na verdade, o órgão ele vem para proteger. Então, a maneira que ele encontra de proteger é quando houver alguma coisa que saia aquilo que é definido como seguro, aquilo que interfere nos dados, fornece dados de forma errada, atrapalha o consumidor ali, eu tenho que proteger determinando a partir disso daqui. Mas para provar que os dados vazaram a partir de alguma coisa, eu tenho que ter uma rastreabilidade disso. Então, eu vim até aqui, os dados não foram só aqui. Mas será que essa pessoa só informou esses dados ali que vazaram só para essa empresa? Talvez não, ela informou em outros lugares. E aí que entra, para onde que a NPD vai? Para quem estava organizado, ou ela vai na outra empresa que pode também ter esse mesmo dado daquela pessoa ali e que nunca se preocupou em organizar? Entendi. Inclusive, nesse caso aí, até o funcionário da vez que está lá sobre a égide de algum procedimento, ele é responsabilizado pessoalmente se ele causar, não? Não, porque é pessoa jurídica com pessoa jurídica, né? Se ele causar, Por exemplo, eu tô no departamento, eu sou funcionário do departamento pessoal. Eu sei, a empresa fez todo aquele procedimento lá de proteção dos dados pessoais. Mas eu não sou uma pessoa do bem e eu vou e vazo aquilo ali. Mas não é a empresa que vazou, foi um funcionário que aí a gente entra numa questão de direito, que aí já não é a minha área de atuação, mas o que a lei fala a responsabilidade vai ser da sua empresa, porque os dados foram confiados a você. Perante a empresa, esse funcionário te deve essa organização aí e deveria não vazar essas informações. Obviamente, você vai fazer um contrato ali, do mesmo contrato que você tem ali na hora que contrata um funcionário, você tem que colocar ali as regulamentações do seu negócio. Então, se consta ali que ele não pode vazar informações, que as informações são sigilosas e tudo mais, essas informações que constam nesse documento protege você de alguma forma e aí você vai acionar ele judicialmente. Entendi. Mas sempre a responsabilidade é da pessoa. Sempre. Matheus, alguma... Ele acabou respondendo, né? Ele perguntar o que ele precisa fazer para começar, né, a se organizar, criar os seus procedimentos, mas ele já respondeu. Que era o que eu imaginava que seria a questão cerne da live.
Que é adotar esse critério de fazer uma investigação pré, né? Desde quando o dado entra, né? Até quando ele... Aí a forma você garante que ele vai ficar... É conscientizar o que é um dado, é mapear esses dados ali, ver onde a gente tem furo, né? Analisar os furos ali, não, aqui está vazando, esse procedimento não precisa ser feito, eu não vou ficar imprimindo em papel rascunho mais entregando isso para os outros, e às vezes, mas no rascunho tem informação que só cabia ao meu setor, eu tenho que proteger essas informações. Aí a gente planeja como vai fazer, implementa ações em relação a isso e controla. Isso é cíclico, não existe um fim para esses procedimentos, até porque o tempo todo muda qualquer negócio. Um escritório de contabilidade muda o tempo todo. Toda hora tem uma lei nova, o imposto muda de alguma forma, tem um programa novo para poder calcular imposto. Então a gente não pode se ater a isso. É o tempo todo processando, agora a gente tem que trabalhar também em buscar essa informação. Então a gente vai ter que armazenar essa informação? Vamos então criar uma maneira de incluir isso no procedimento que a gente já faz antes. Enxergar isso hoje não vai mudar nada do que você está fazendo. A gente vai padronizar, escrever, documentar como que é feito, para que a gente enxergue e fale assim, nossa, mas eu nem precisava de fazer isso. A gente vai começar a olhar para dentro, protegendo a pessoa. Gente, acesso ao sistema está ilimitado demais, todo mundo tem acesso a muita informação. Entendi. Às vezes o sistema ali tem proteção, assim, o setor tal não precisa acessar essa informação, essa pasta aqui não precisa acessar, esse arquivo aqui pode ficar só com essa pessoa. A gente começa a enxergar, fazer esse de dentro para fora, esses filtros, né? Começa a melhorar o todo ali, evitando que possa existir vazamento. Aquilo que cabe a gente faz, né? A gente tranca a porta depois que sai de casa. Rafael, eu te perguntar o seguinte, para aquele empresário que está assistindo aí, que quer começar a fazer o plano prático, ele pode contratar uma empresa especializada, no caso, acerta, presta esse serviço, ela poderia contratar certas soluções para ajudar ele? A primeira coisa que a empresa tem que fazer é ter a consciência de que o empresário tem que estar envolvido, a empresa toda tem que estar envolvida, por isso que o primeiro passo é a conscientização, porque não adianta querer, porque quem vai estar ali no dia a dia na lida é o empresário, junto com a equipe que ele escolheu para trabalhar com ele. Então, dá para fazer sozinho? Dá. Precisa de ser um advogado fazendo? Não precisa. Precisa de ter uma empresa de tecnologia da informação para poder fazer? Não. Nossa, mas você está dando um tiro no pé, você podia aproveitar a oportunidade para poder vender seu peixe. É muito mais fácil se você for acompanhado com alguém. Mas dá para fazer sozinho. Só que você vai ter que, às vezes, ter que carregar aí muita coisa, estudar muita coisa, buscar muito mais informação e, às vezes, não encontrar aquilo que você quer em relação a efetividade do processo, saber se está certo ou não. Você consegue, buscando ali, encontrar saídas e melhorar o seu procedimento só pelo ato de querer mesmo. Mudar o que você está fazendo hoje de uma maneira melhor. Mas se você contratar alguém, e a gente está à disposição em relação a isso, a gente consegue já melhorar alguns procedimentos no que diz respeito à parte de informática, que a maioria das empresas hoje armazena tudo de forma informatizada. Então a gente já garante segurança, por exemplo, os dados. E a gente entra numa questão do muito básico. Tem empresa que hoje não preocupa em fazer backup do banco de dados. Entendi. Então a gente tem que se preocupar com isso também. Então vai muito além do que a gente imagina. Às vezes a LGPD ela é quase que um segundo passo, porque muita coisa para trás a empresa foi crescendo e não deu atenção às coisas básicas. Assim, comecei a usar computador, mas hoje eu não tenho nenhum acompanhamento aqui, eu não sei se está seguro ou não sei se tem backup ou não. Acontece isso, eu já tive empresas que perderam, por exemplo, 2 meses de backup do sistema inteiro. E isso é muito grave, então a gente tem que se preocupar em relação a isso também para proteger essas informações. Tá bom, esse tema como eu disse inicialmente, é um tema complexo, né? É uma prática nova. Eu creio que às vezes vão ter muita dificuldade de entendimento aí, só que eu vou te convidar para a gente, no futuro, a gente detalhar mais, dar mais exemplos, porque o tempo é curto, né? Claro. Então, o que nós propomos hoje é dar esse início de informações a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu creio que nós fizemos o possível para atingir uma massa aí, para ver se houve algum entendimento. Se não houve, gostaria de solicitar a todos que façam perguntas mais detalhadas, que nós vamos responder a contento. Quero aqui agradecer a presença sua, Rafael, sempre prestativa, e nos colocar também à disposição e desejar a todos aí um bom dia.
Bom dia, pessoal. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu estou à disposição para voltar mais uma vez se precisar e a gente tá junto e esclarece o que for possível. Então, obrigado, Rodrigo. Obrigado, Matheus, como sempre, um companheirão. E até quinta-feira próxima. O tema, quanto ao tema, o Rodrigo está me cobrando, nós vamos publicar o tema logo em seguida, né, no próprio Instagram, amanhã mesmo. Né? Então, eu acredito que é um tema que também vai entender a nossa expectativa. Então, um grande abraço e até quinta.